Nação rubro-negra, acho que de forma bem sucinta, a palavra orgulho define. Porque o que o Flamengo fez ontem em campo foi algo digno de aplauso. Ah, Jorge, mas o Flamengo perdeu nos pênaltis, perdeu 4 pênaltis. É inadmissível que um time de futebol profissional, bem treinado, os caras só fazem isso da vida deles, perca 4 pênaltis numa decisão de Mundial Interclubes. Talvez seja inadmissível para algumas pessoas, né? Eu acredito que o ser humano ele tem seus limites físicos, mentais. Por mais que ele seja um exímio cobrador de pênalti, acho que por mais que um ser humano seja muito bom naquilo que ele faz, ele tem seus limites, ele pode errar, ele pode cometer erros, e cada pessoa é uma pessoa. Agora, tem também os méritos do goleiro, tem também os méritos de quem estudou os cobradores de pênalti do Flamengo, porque o futebol hoje está globalizado, todo mundo vê todo mundo, o Felipe Luiz é um cara, não se esqueçam disso, que ele analisa os jogos dos times adversários, ele estuda os times adversários, são horas e horas estudando, e vocês acham que o Luiz Henrique, sendo baita treinador que ele é, que eu falei no vídeo anterior, quem foi o Luiz Henrique enquanto treinador, quem ele é, né? Treinou o Barcelona do MSN, vocês não acham que ele estudou o Flamengo, sabendo que o Flamengo fez o que fez com o Chelsea em junho, no meio do ano, né? Jogando com o Chelsea que deu trabalho, que ganhou, que goleou o Paris Saint-Germain. Esse Chelsea aí, que goleou o Paris Saint-Germain, o time que nós encaramos ontem de igual para igual, o Flamengo ganhou do Chelsea. O Flamengo ele fez uma partida de 2 erros capitais contra o Bayern de Munique, e foi isso que, além dos próprios méritos do Bayern de Munique, fez com que o Bayern de Munique ganhasse, até goleasse o Flamengo. E o Flamengo ontem fez uma partida, a partir de determinado momento do jogo, de igual para igual com o poderoso Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain, no início do jogo, imprensou o Flamengo, jogou o Flamengo contra as cordas, tirou a bola do Flamengo, fez com que o Flamengo ficasse desconfortável em campo. Aquilo que o Flamengo costuma fazer com os adversários, controlar a bola, não dar chance para o adversário, não permitir que o adversário chegue perto de sua área, durante pelo menos uns 20 minutos, o Paris Saint-Germain fez com o Flamengo. E aí, enquanto o Paris Saint-Germain estava com a bola, se deslocando o tempo todo ali com seus jogadores, se deslocando Doué, Vitinha, Kvaratskhelia que fez o gol ali, num dos erros do Rossi. O Rossi ontem ele cometeu 2 erros. Um foi aquele que foi quase gol, só que foi escanteio antes, e o outro foi aquele que ele tentou defender uma bola que talvez fosse para fora, mas aí, meu amigo, não dá para dizer, não dá para ter certeza que aquela bola ia para fora ou não. Então, acabou gerando o gol dos caras, mas o Flamengo, no geral, o Rossi não fez grandes defesas. Apesar de 20 minutos o Flamengo ficar em apuros, sem a bola, repito, com o Paris Saint-Germain fazendo o que faz melhor, com jogadores jovens, né? Logicamente que não foi por conta disso que o Flamengo perdeu, não, porque tanto é que a gente vai falar do segundo tempo o que ocorreu. A gente vai falar do segundo tempo como foi. A média de idade do Paris Saint-Germain é mais baixa que a média de idade do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Foi determinante isso para o Paris Saint-Germain ganhar? Não. Não foi. Né? E aí, o que aconteceu foi que durante esses 20 minutos que o Flamengo ficou em apuros, o Paris Saint-Germain não abriu o placar. O Paris Saint-Germain não abriu o placar. Né? Então, imprensou o Flamengo, machucou o Flamengo e tentou, de todas as formas, colocar o Flamengo, repito, contra as cordas. Tirar o Flamengo da sua zona de conforto, coisa que nenhum time fez, nem aqueles times lá, Racing, Estudiantes, que falaram que iam fazer e acontecer, nada disso, até porque não tem qualidade para isso, não é treinado para isso. O time do Flamengo, aqui na América do Sul, não tem adversários à altura. Talvez o que chegue perto é o Palmeiras, talvez o que chegue um pouco mais perto do Palmeiras seja o Cruzeiro, talvez o time que é bom, que chega um pouco mais perto do Cruzeiro, seja o Atlético Mineiro, que é um time bom, só não é bem treinado, mas o time é bom do Atlético Mineiro, certo? O time é bom, os valores individuais do Atlético Mineiro são bons, os valores individuais do Cruzeiro são bons, do Corinthians também e é subaproveitado, desculpa aí quem é fã do Dorival Júnior, eu também sou fã do Dorival Júnior, mas o time do Corinthians também ficou abaixo da crítica. Agora o Flamengo está sobrando na turma. O Flamengo está em outro patamar mesmo aqui na nossa região, aqui no continente americano, o Flamengo está em outro patamar. Este time ele foi capaz de desafiar grandes potências europeias. Este time que perdeu ontem foi capaz de bater de frente com o Bayern de Munique. O Flamengo não ficou acuado, né, nas cordas contra o Bayern de Munique. O Flamengo jogou de igual para igual. O Flamengo ganhou do Chelsea, quase goleou o Chelsea.
esse Chelsea aí, que goleou o Paris Saint-Germain, e o Paris Saint-Germain que goleou na final da Champions, a Inter de Milão. Lembremos, a Inter de Milão que tem uma das melhores defesas da Europa. O Paris Saint-Germain goleou os caras. E o Paris Saint-Germain não goleou o Flamengo. Então, gente, a coisa que está é muito simples, o raciocínio é muito simples. O Flamengo está hoje entre os melhores times do planeta Terra. Simples assim. O Flamengo, que é um time brasileiro, que tem suas limitações econômicas, logicamente porque a nossa moeda, o real, ele é inferior ao euro. Os caras da Europa eles trabalham em euro. Então, se você quer contratar os melhores jogadores do mundo, você tem que pagar em euro para os caras. Se você quer contar com os melhores treinadores do mundo, você tem que pagar em euro para os caras. Você tem que pagar salários astronômicos, salários de nível europeu. E hoje, no momento, o Flamengo não está neste lugar porque, repito, a nossa moeda real não é tão poderosa, não é tão valiosa quanto o euro. E também o mercado brasileiro não é tão sedutor assim para os muitos jogadores que preferem jogar na Europa. Como acontece aqui, a maioria dos jogadores de futebol daqui do Brasil, mal começam a jogar, já querem, já vislumbram jogar na Europa. Porque é lá que está o top do futebol mundial. Só que nesse top do futebol mundial se encontra um time que não está na Europa, que está em um outro país, que é o Brasil, e que, através de um trabalho sério, de pouco mais de uma década, o Flamengo ele saiu de um estado de quase insolvência para figurar entre os clubes mais ricos do mundo. Um clube que incomoda grandes europeus. Um clube que é elogiado por grandes times europeus. Um clube que amedrontou, de certa forma, como o Luiz Henrique falou. Tem uma hora que o Luiz Henrique falou, cara, a gente tem que fazer alguma coisa para ganhar desses caras. Porque os caras estavam incomodando a gente. Depois dos 20 minutos, como eu falei ontem no grupo de WhatsApp que eu participo, o Flamengo assentou a marcação. Não estou falando acertou, claro, acertou a marcação, mas o Flamengo assentou. O que eu estou querendo dizer com assentar? Estou querendo dizer que o Flamengo entendeu como o Paris Saint-Germain joga. O Flamengo percebeu as armas que o Paris Saint-Germain tem. Em campo você vislumbra melhor isso. Você percebe, você entende, você compreende as movimentações, os deslocamentos, as mudanças de posições. E o Flamengo começou a prestar atenção nisso e falou, opa, peraí, o bicho não é tão feio assim, dá pra gente jogar contra esses caras. O Flamengo começou a reter mais a bola, começou a tirar mais a bola do Vitinha, tirar a bola do Kvaratskhelia e o Dembélé no banco. Começou a marcar com mais força o Doué. Começou a me incomodar mais o lateral esquerdo deles, que é muito bom, que eu esqueci o nome dele. Muito bom, moleque, novinho. E aí o Flamengo começou a jogar o seu jogo e começou a incomodar o adversário. Não vou dizer que o goleiro deles ele fez grandes defesas inacreditáveis, não. Mas o Flamengo começou a rondar a área do Paris Saint-Germain. Até que, infelizmente, aconteceu aquele erro ali do Rossi. E o Kvaratskhelia aproveitou ali o rebote e fez um gol. Quando o Flamengo estava começando a equilibrar o jogo, a marcar melhor, a ter mais a bola. Porque você ficar correndo o tempo todo atrás da bola, você ficar correndo o tempo todo atrás de quem está com a bola dominada, cansa. Isso cansa. Não é por acaso que muitos clubes preferem jogar desta forma. O Flamengo é um, o Paris Saint-Germain é outro, o Barcelona joga assim há muito tempo, o Manchester City joga assim há muito tempo, né? O Bayern de Munique joga assim. Porque você ter a bola significa dizer que você tem a chance de fazer gol no seu adversário. Para isso você precisa usar a bola para poder fazer gol no seu adversário. Obviamente. Então a bola é objeto de desejo do futebol. E aí o Flamengo começou a incomodar o seu adversário com a bola dominada, com o Jorginho jogando bem, com a Arrascaeta jogando bem, embora o Arrascaeta foi muito bem marcado durante um longo período de tempo. Mas é importante salientar que esse período que o Arrascaeta ficou bem marcado, que o Jorginho ficou bem marcado, foi um período de domínio, assim, a olhos vistos, do Paris Saint-Germain. A partir do momento que o Arrascaeta começou a ter um pouco mais de espaço, que o Flamengo começou a entender mais o jogo, que o Arrascaeta começou a buscar os espaços vazios e começou a perceber a vulnerabilidade do Marquinho, que eu falei no grupo de WhatsApp que eu participo, porque eu vejo futebol há muito tempo, gente. Assim, a gente vê futebol há muito tempo. E aí, a gente vê o Marquinho ali jogando, cara, eu acho impressionante como o Marquinho, ele é titular do Paris Saint-Germain, capitão, titular da seleção brasileira e capitão, e Marquinhos, para mim, é um dos zagueiros mais vulneráveis que tem no futebol, assim, de alto nível, tá? O Marquinhos, ele é inferior, tecnicamente, ao Léo Ortiz, ao Danilo, ao Léo Pereira. Ele é inferior. Ele é inferior, tecnicamente, ao Thiago Silva. O Thiago Silva joga muita bola, do Fluminense. Joga muita bola. Então, eu falei, cara, o Marquinhos é bonde. A hora que apertar o Marquinhos ali, o Flamengo pode se dar bem.
Não deu outra. No segundo tempo, já com o jogo equilibrado, com as ações equilibradas, o Flamengo começou a incomodar mais e o Pedro entrou. O Felipe Luiz foi fazendo as devidas substituições nas horas corretas, a partir da sua grande leitura tática, como eu falei no vídeo anterior, que o Felipe Luiz tem essa capacidade de fazer leitura tática, e hoje em dia no futebol, quem não souber fazer leitura tática, o técnico que não souber fazer leitura tática, ele está perdido, e temos treinadores no Brasil, particularmente, que não sabem fazer leitura tática, não sabem, quando fazem, se embananam todo. O Felipe Luiz tem essa capacidade cognitiva, começou, já tinha percebido o que estava acontecendo em campo, e começou a fazer substituições para oxigenar o time, porque o time estava cansado. Né? Pulgar estava amarelado, Jorginho estava amarelado, cansado de correr atrás dos caras durante a maior parte do tempo, no primeiro tempo. Então, quando entraram os substitutos, Luiz Araújo, entrou, Cebolinha, Pedro, quando foi saindo o Carrascal, foi saindo, antes de sair o Arrascaeta, né? Saiu o Jorginho, saiu o Pulgar, que estava amarelado, entrou o Saul, entrou o De La Cruz. Eu pensei que fosse entrar o Danilo no lugar do Ortiz, porque o Ortiz parecia estar sentindo algum incômodo ali na coxa, mas o Ortiz jogou até o final. Aí o Flamengo definitivamente equilibrou o jogo, porque aí os pulmões dessa galera que entrou estavam mais cheios, o tanque estava mais cheio, deu ao Flamengo a possibilidade de equilibrar o jogo e deu, como o Pedro é um cara que retém a bola, como eu falei no vídeo anterior, Pedro é um cara que sabe fazer o pivô, sabe segurar a bola, sabe jogar de costa, aquilo que o Bruno Henrique não sabe fazer, mas o Pedro sabe, o Bruno Henrique foi jogar no lado esquerdo, o Bruno Henrique saiu depois. E aí, definitivamente, o Flamengo começou a incomodar o Paris Saint-Germain. E quando a bola caiu no pé do Arrascaeta, dentro da área, que o Arrascaeta tinha pela frente só o Marquinhos, não deu outra. O Arrascaeta deu o drible nele, o Marquinhos foi lá e fez o pênalti escandaloso, porque não tinha outra coisa a fazer ali. O Arrascaeta provavelmente iria empatar o jogo. E aí quem bateu o pênalti com maestria, como sempre, foi o Jorginho, meu xará. E aí o Flamengo empatou o jogo e continuou equilibrando as ações, continuou, a partir dali, a incomodar o Paris Saint-Germain até o final do segundo tempo, quase fazendo ali o segundo gol no final do segundo tempo, quase fazendo o gol na prorrogação, principalmente na prorrogação, porque na prorrogação Vitinha já estava cansado, aquele lado esquerdo estava cansado, essa galera toda estava cansada. Aí entrou o Dembélé, porque o técnico viu que precisava da sua arma secreta que estava no banco. Ele percebeu que sem o seu grande artilheiro em campo, eles poderiam perder o título, porque ele percebeu que o Flamengo tinha que ser realmente respeitado. Porque ele percebeu que o Flamengo é um adversário à altura de qualquer time grande europeu. Estou falando dos grandes. Estou falando desses médios, não. Estou falando dos grandes. Então, ele teve que fazer uso do Dembélé. E aí, o jogo se encaminhou para o final, com o Flamengo perdendo chances ali dentro da área. Teve uma hora que a bola teve um bate e rebate dentro da área do Paris Saint-Germain ali, que eu estava esperando alguém meter o pé naquela bola ali para fazer o segundo. E não aconteceu. Vieram os pênaltis, o Flamengo fez o gol com o De La Cruz, o Jorginho já tinha saído, o Arrascaeta já tinha saído, que bate em pênalti, bateu o Saul, bateu mal, bateu o Léo Pereira, bateu mal, o Luiz Araújo bateu mal, o Rossi pegou um pênalti, Dembélé chutou um para fora, lá na Lua, lembrando Robertino Baggio em 1994, como eu brinquei inclusive lá no grupo de WhatsApp de rubro-negros que eu participo, mas infelizmente o Flamengo, por cansaço, acredito eu, físico e mental, por mais que seja a última bola, como o Casagrande até falou, né? É a última bola do ano, antes das férias, não sei o que, mas mano, bate o cansaço e por mais que você faça só isso, você seja exímio batedor, né? Como o Léo Pereira bate bem, o Léo Pereira bateu aquele pênalti lá contra o Estudiantes, lá no ângulo, na semi da Libertadores, na semifinal da Libertadores. Tem gente falando que o Léo Pereira tremeu. Tremeu o quê, cara? Pô, pelo amor de Deus, tem torcedor do Flamengo que, sinceramente, eu acho inacreditável como tem torcedor do Flamengo que tem dificuldade de ler o óbvio, de perceber o óbvio. Como é que um cara, o Léo Pereira, vai tremer ali? Cara, ele bateu mal, ponto. Não significa que ele tremeu. Bateu mal uma coisa, tremer é outra. Se ele tremesse, não ia nem bater o pênalti. Vamos combinar, né? Se ele tremesse, ele ia falar, não, bate o pênalti de outra pessoa aí que eu tô com medo. Não vou bater o pênalti, não. Isso é tremer. Para bater pênalti, como o Felipe Luiz falou na coletiva, você tem que ter coragem. Um pênalti naquele jogo de ontem, naquele momento ali, decisivo, você tem que ter coragem. Quem tem coragem não pode estar tremendo. Vamos combinar, né? São coisas completamente distintas. Então, basta uma simples análise, um raciocínio rápido, para a gente perceber que, como muitos torcedores do Flamengo, tem dificuldade de perceber o óbvio. E aí, galera, rapidamente, não caiam nesses
papos, nessas falácias, nessas narrativas de adestradores de plateias digitais que com certeza vão espocar por aí, dizendo, tá tudo errado, fora Felipe Luiz, fora Boto, fora BAP, queremos a Leila no Flamengo, queremos o Renato Gaúcho, João Santana no Flamengo, fora Felipe Luiz, porque perdeu pro Paris Saint-Germain, não sei o quê. Mano, não cai nessa parada. Vão começar os adestradores de plateias digitais falarem aí um monte de besteira. O Flamengo está entre os melhores times do mundo. É para ter orgulho desse time aqui, para ter muito orgulho, porque passar pelo processo de reestruturação que o Flamengo passou, passar por, particularmente esse ano de 2025, por todas as conquistas que o Flamengo teve. O Flamengo teve 6 títulos, mano. 6 títulos. O Flamengo ganhou Challenger, que é aquele campeonato contra o campeão da África. O Flamengo ganhou o Derby das Américas contra o campeão da Conca Champions. O Flamengo ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Supercopa do Brasil do Botafogo e ganhou o Campeonato Carioca. Sem contar a Copa do Brasil, que até apareceu um outro campeão, ainda é do Flamengo. Então o Flamengo, nesta temporada, está com 7 títulos na conta. 7 títulos na conta. E, para fechar, ouçam que Rafael Sobis e o Cazé falaram a respeito do Flamengo. O Rafael Sobis falou que está com inveja do Flamengo. Está com inveja. Inveja e alívio. Alívio que se o Flamengo ganhasse ontem, o Flamengo ia estar ainda mais no outro patamar, ainda mais distantes dos clubes daqui da localidade, da região aqui. E o Cazé falou, o Cazé é vascaíno, o que meu time está fazendo para chegar nesse nível? Né? O que os times dessas pessoas estão fazendo para chegar nesse nível? Porque, cara, hoje em dia, encarar o Flamengo, vocês vão ver em 2026 o medo, a retranca que esses times vão fazer quando encarar o Flamengo. O Flamengo, gente, definitivamente é um clube respeitado no exterior, principalmente no principal cenário de futebol do planeta, que é a Europa. Respeitado, admirado, talvez até temido. Preste atenção nisso. Estamos juntos sempre. Isso aqui é Flamengo. Ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo, comente aí embaixo, deixe o like de vocês. Um abraço.